Minha saudação em Jesus Cristo a todos vós. Lição de número 9 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Uma publicação do Seminário Teológico Batista Gilgal e da Comunicação Batista, órgãos da Convenção Batista Conservadora. Nossa lição número 9 tem o título Igrejas que Crescem. E estaremos lendo Atos 16, 5, que nos diz o seguinte: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Esta lição tem um foco mais prático do que teológico, pois nós falaremos do dia a dia da igreja, o que nos dá uma oportunidade para repartirmos algumas experiências e para registrarmos aqui algumas constatações, repetidas constatações. Naturalmente que nós vamos permanecer focados na evangelização, porque estamos nesta série de lições sobre evangelismo e discipulado. Mas, neste título, Igrejas que Crescem, nós vamos dividir a lição em dois assuntos. O primeiro assunto são os fatores que podem atrapalhar o crescimento da igreja. E o segundo assunto são diretrizes para o crescimento da igreja. São, como já falei, constatações, fruto de experiência ministerial, não somente nossa, mas também de muitos outros com os quais compartilhamos a mesma fé. Então, queremos falar sobre alguns fatores que podem atrapalhar o crescimento. Talvez você fique pensando, será que este fator realmente causará um impacto de não crescimento? Vamos avaliar para tirarmos a nossa conclusão. Primeiro fator que atrapalha o crescimento de uma igreja. É um contraste, mas é real. O primeiro fator são atividades em excesso. Uma das marcas da igreja atual é atividades. Uma variada e pesada agenda de atividades para tentar atender às mais variadas demandas, seja por questões de necessidade social, sejam por faixas etárias, sejam para acompanhar as programações num tom até de competitividade de programações. Porém, estas atividades não prejudicariam tanto se em todas elas houvesse um foco a respeito da evangelização. O problema é que estas atividades, elas abrangem quase todas as áreas. Mas parece que não há uma atividade constante a respeito da evangelização. Parece que evangelização faz parte da lista, mas não é prioridade. Ela vai estar ali na lista e no momento que chegar a sua vez, será realizado. E é importante
que cada departamento dê conta da sua demanda. Faça as suas atividades. Faça as suas programações. Mas não esqueça que se não houver nestas programações a evangelização, tais programações estão ocupando o tempo indevido. Isto é, devido à evangelização. Então, saliento este primeiro fator contrastante de que a falta de crescimento pode ser causada pelo excesso de atividades que não envolvam evangelização. Segundo fator, falta de ensino bíblico específico sobre o assunto missões, evangelização. A Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável de temas. E muitas vezes a temática versa sobre assuntos de menor relevância, se é que podemos nos referir assim, comparando com a missão, com a tarefa principal da igreja, que é a evangelização. É claro que a palavra de Deus ela é muito taxativa. Toda a palavra divinamente inspirada é proveitosa. Então, qualquer assunto da palavra de Deus que formos estudar com a orientação e discernimento do Espírito de Deus, será proveitoso. Porém, se não houver um ensino específico a respeito da evangelização, esta lacuna concorrerá para o não crescimento. É preciso que se pense que está faltando ensino a respeito de missões. Sabe, existem alguns temas que estão em alta. E você sabe quais são. Um dos principais é o crescimento financeiro. É a questão financeira. Parece que em determinadas igrejas é o ponto mais alto da mensagem da Bíblia, esquecendo-se do principal. Falta de ensino específico sobre missões pode ser um fator que atrapalha o crescimento da igreja. Terceiro fator, falta de senso de responsabilidade da membresia. Não sabemos especificamente quando começou esta ociosa mentalidade de que os responsáveis por ganhar almas são os que participam da liderança. Sejam eles pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, como já mencionamos em outras lições. Nada mais equivocado, nada mais errado e antibíblico. Esta mentalidade domina as pessoas que sempre têm uma desculpa para continuar a não fazer nada para Deus e para a sua igreja. Certamente, a conversão destas pessoas está, no mínimo deficiente. Mas é certo que em muitos casos a conversão é totalmente inexistente. Existem outras razões para estarem por ali, mas a conversão não faz parte destas razões. E esta falta de senso de responsabilidade tem sido um grande atrapalho para o crescimento, porque onde poucos trabalham, o resultado será menor. Onde muitos trabalham, é tão lógica
a conclusão. E por isso, precisamos da graça de Deus para nos darmos contas desta falta de responsabilidade na evangelização. E o último fator que atrapalha o crescimento, eu quero mencionar a falta de comunhão com Deus. O baixo nível de comunhão com Deus tem afastado as pessoas das suas responsabilidades. Em outras palavras, quanto mais distante de Deus, tanto mais irresponsáveis. Por fora, não estão nem aí. E deixando essas pessoas como simples espectadores, que estão para aplaudir ou para vaiar. Alguns poucos aplaudem, a maioria critica, desta classe que não tem comunhão com Deus. Estão ali só para ver o que vai dar. Estão na expectativa. Se der certo, de repente a gente até chega perto. Mas isso não vai dar certo. É a mentalidade de quem não faz e não dá força para quem faz. Pelo contrário, não faz e critica quem faz. Falta de comunhão com Deus. Esse tipo de cristão nunca vai ser sensibilizado a ganhar almas. Porque a sensibilização vem através da comunhão com Deus, através do sentir o que Deus sente com relação às almas perdidas. A falta de comunhão com Deus faz com que estas pessoas não sintam nenhuma dor, nenhuma compaixão pelas almas pelas quais Jesus Cristo derramou o seu sangue. Considero dos 3 ou dos 4 fatores que eu mencionei: atividades em excesso, falta de ensino, falta de responsabilidade. Eu considero este quarto, falta de comunhão com Deus, como a chave mestra dos fatores que atrapalham o crescimento da igreja, o avanço da igreja na conquista de almas. Esclareço crescimento com o avanço da igreja na conquista de almas perdidas. Mas agora eu desejo mencionar algumas diretrizes para o crescimento da igreja. Bem, se o primeiro fator que atrapalha o crescimento da igreja é o excesso de atividades, naturalmente que colocar o ID de Jesus em primeiro plano em todos os departamentos vai fazer com que esta situação seja solucionada. Este excesso de atividades, mencionado como fator que atrapalha o crescimento, acaba dizimando o tempo que deveria ser dedicado, destinado para evangelização. Cada departamento deveria, a rigor, colocar na sua lista de atividades constantemente a evangelização. Colocar como atividade primordial o ganhar almas para Cristo. Nos parece que atualmente existe uma valorização excessiva dos servos. Altas e constantes homenagens a líderes, reconhecimentos humanos. E parece que isso tem ganhado status dentro das igrejas.
lindas formalidades. No entanto, a evangelização, ela está ficando em segundo plano. E por isso, a necessidade de colocarmos em primeiro lugar o ID do Senhor Jesus Cristo. As atividades da igreja hoje estão repletas de confraternizações, de festas, principalmente no final de ano, e naturalmente não estamos fazendo uma apologia contrária a estes eventos sociais, a estes eventos de festas na igreja. O que nós estamos colocando é que a evangelização precisa ter prioridade. Quem trocaria uma confraternização por uma evangelização? Eis a questão. Precisamos retomar os nossos pensamentos e atitudes e colocá-los em prática para que venhamos ter êxito no crescimento da verdadeira igreja. Não me refiro à religião ou placa. Eu me refiro à verdadeira igreja. Aquele remanescente fiel que vai morar nos céus. Segunda questão. Se a falta de ensinamento sobre o tema é um fator que contribui para o não crescimento, então, organizar uma série de estudos específicos sobre esta tarefa principal e primordial da igreja, certamente seria algo que faria grande diferença. Pelo menos uma vez por mês, deveria haver uma abordagem específica sobre o tema, seja através de um estudo, de uma palestra, até mesmo de um sermão, um momento exclusivo sobre o tema, mas para que fosse cada dia lembrado, porque a lógica, ela acontece. Assuntos não relembrados se tornam cada vez mais esquecidos. É tão lógico, mas muitas vezes a gente não se dá conta disto com relação à evangelização. Precisamos estudar mais uma vez, mais outra vez, até que porventura haja a conscientização através da palavra de Deus sobre este. Veja, qual é o futuro da igreja que não ensina os seus membros a ganhar almas? O que vai acontecer com as igrejas que estão focadas em outros assuntos, menos na evangelização? A resposta é triste. O mesmo que já aconteceu em muitas igrejas ao redor do mundo. Estas igrejas vão deixar de existir e os seus templos serão vendidos e ocupados com outras atividades. Eu não estou me referindo à questão da igreja de Jesus na terra. Eu estou me referindo a igrejas que não evangelizam. Terceiro fator. Se um fator que atrapalha o crescimento é a falta de conscientização dos membros para a responsabilidade da evangelização, nós devemos, então, trabalhar em cima da conscientização de cada membro, que ele tem responsabilidade, que cada membro tem esta responsabilidade diante de Deus de ganhar almas. A experiência dos anos de ministério que o Senhor nos deu provam a situação que há grande morosidade neste processo. Grande morosidade no processo de conscientização. Eu não estou falando obrigação, porque fazer a obra de Deus obrigado, forçado, primeiro que não é nem bíblico, e segundo que não produz resultado à altura. Existe só um desgaste, sem resultados. Então,
A membresia precisa se sentir responsável. E uma das maneiras da membresia se sentir responsável é ela se sentir participante. É ser convidada a participar. É ser convidada a praticar. A ir junto com quem sabe fazer. Nem que não faça nada, mas está junto. E a prática vai conscientizando. E acima de tudo, Deus vai trabalhando. Deus vai fazendo esta obra gloriosa de conscientização. A evangelização, quando é feita por imposição ou por obrigação, não cumpre o objetivo. Não tem sustentação. Porque quando acontece, é lá raramente. Mas certos membros acham que dar o dízimo para sustentar os obreiros que trabalham com tempo integral, que eles trabalhem. Nós damos o dízimo, nós pagamos eles. Parece que pagam os outros para cumprirem com a sua obrigação diante de Jesus. Tercearizam a obrigação de evangelizar para os outros. Acham que tercearizam. Será que não se dão conta que talvez o seu galardão venha a ser tercearizado também? Será dado a outro? Quando a conscientização acontece, a evangelização faz parte da rotina. Nada forçado. Acontece voluntariamente. Toda hora, todo lugar. É uma oportunidade para falar de Jesus. Encontros marcados ou ocasionais, inesperados. Tudo se torna oportunidade para evangelizar, mediante uma conscientização. E por último, se o fator que atrapalha o crescimento é a falta de comunhão com Deus, então devemos organizar, fazer acontecer jejuns, dias específicos de jejum, de clamor a Deus, em função deste tema, dá-nos almas. Um grande homem de Deus na história orava das seguintes formas: Senhor, dá-me almas, senão eu morro. Porque a vida dele era ganhar almas. Certamente, se já temos este bom comportamento de fazer jejuns, consagrações para o nosso fortalecimento espiritual, para que Deus responda às nossas orações, para que Deus cure as nossas enfermidades, para que Deus nos una, certamente, se fizermos jejuns específicos, clamores a Deus específicos sobre evangelização, vai haver um resultado maravilhoso, porque Deus sempre responde às nossas orações. Deus sempre responde o seu povo. Deus sempre atenta para o nosso clamor. Então, é maravilhoso porque essas programações de jejum e de oração a respeito deste tema vão fazer diferença. É natural que não são as mais frequentadas, né? As programações mais frequentadas são as que eu mencionei anteriormente. Confraternizações, festas. Vem toda a igreja. Aparece até aqueles que estavam quase esquecidos. É uma festa. Tem alimentação. E se é de graça, aí sim, o povo de Deus se reúne. Que coisa, não? Que situação real que nos envergonha. Comparar a frequência do povo de Deus a uma confraternização com um dia de jejum, parece ter um contraste tão grande, tão gritante. Porém, nos lembremos que os grandes avivamentos da história não começaram com grandes multidões. Começou sempre com uma pessoa
duas pessoas, um pequeno grupo que decidiu buscar ao Senhor de verdade, clamando a Ele, totalmente inconformados com a situação da época, do local, de sua igreja e de suas próprias vidas. E começaram a clamar, clamar, clamar. E o Senhor moveu bairros, cidades, estados, países, através do despertamento de alguém que decidiu buscar a presença do Senhor nosso Deus. Nós fazemos parte deste remanescente que busca, que clama, que se interessa pela obra? Ou somos apenas aqueles que assistem os outros trabalhar, assistem os outros se consagrar e depois tentam desfrutar das mesmas bênçãos, dos mesmos benefícios? Sabe por que essas coisas acontecem? Sabe por que essas coisas não acontecem? Porque é uma questão de decisão. Os que decidem fazer, fazem. E os que não fazem, é porque nunca decidiram fazer. É necessário que atentemos para esta realidade de que ganhar almas é uma grande batalha. Porque estamos no território do inimigo. Estamos resgatando do território inimigo vidas preciosas para o Senhor. Então, exige-se de quem faz esta tarefa uma estrutura espiritual diferenciada. Cada cristão tem essa responsabilidade. E todo aquele que se propuser, Deus dará graça, sabedoria, poder, autoridade para realizar. Que Deus venha libertar o seu povo destes conceitos, desta mentalidade comodista, e haja uma conscientização em massa de que a tarefa mais relevante da igreja na face da terra é ganhar almas para Jesus Cristo. Deus quer qualidade, mas também Deus quer quantidade. O Senhor Jesus morreu por todos e deseja que todos sejam salvos. Ainda que a decisão seja de cada um, a porta continua aberta para todos. Que Deus ricamente nos abençoe e que nós possamos nos dar conta destes fatores que têm atrapalhado o crescimento e refazer a nossa programação através das diretrizes que nos levam para o maior êxito nesta missão maravilhosa de ganhar almas para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.